Romance histórico é um romance que ultrapassa gerações e séculos do tipo Romeu e Julieta? É claro que não. Oi, eu sou o Iago e você está no canal Luago nos Livros, o canal mais histórico e que tem o objetivo de te deixar mais inteligente. Por isso, já se inscreve nesse botão aqui de baixo, porque você vai sair desse vídeo mais inteligente. Esse é o nosso objetivo aqui, então por favor, se inscreve. E nesse vídeo aqui eu vou te contar 7 pontos importantes para você entender tudinho sobre o gênero de romance histórico ou ficção histórica e o porquê que eu amo tanto esse gênero. Por isso, já deixa o seu joinha, vai, porque deu trabalho reunir todas essas informações que eu vou te passar aqui de forma gratuita. Eu mereço no mínimo o seu like. A dúvida da maioria das pessoas começa pelo nome: romance histórico, ficção histórica. Quem é quem nessa jogada? Então vamos começar por aí. Não existe diferença significativa entre romance histórico e ficção histórica. A única diferença mesmo é que chamar o gênero de romance histórico se aplica muito mais a livros, enquanto ficção histórica é um termo muito mais abrangente, utilizado em outras formas de obras de arte. Por exemplo, o audiovisual. Ou seja, é como você falar livros de romance histórico e filmes e séries de ficção histórica. Mas também se fala livros de ficção histórica, então fica ao seu cargo decidir qual termo utilizar. Então vamos logo para o ponto de número 1. A parte do nome foi só um bônus. A principal característica que obras desse gênero devem ter é a composição do seu enredo, personagens e cenários precisam estar de acordo com os fatos históricos. Seja essa comprovação feita por documentos ou dados, precisa ter alguma referência histórica. Por exemplo, em Stonehenge do Bernard Cornwell nós temos uma história que se passa 4.000 anos antes de Cristo. Então qual foi a comprovação histórica que o autor utilizou para basear suas histórias, uma vez que não havia escrita naquela época? Não existia nenhum documento escrito e assinado. Olha que incrível! O Bernard Cornwell construiu essa narrativa a partir dos estudos que foram feitos nos artefatos arqueológicos que foram encontrados. Esses objetos foram encontrados em escavações, foi determinada a idade que eles tinham e estudos foram feitos para determinar o comportamento social dos seres humanos naquela época. Então o autor pegou esses fatos e construiu sua narrativa. Conseguiu entender? Ainda não? Então presta atenção no ponto de número 2, que ele é importante. O gênero de ficção histórica tem o objetivo de recuperar algumas estruturas sociais, políticas, culturais ou até mesmo algum estilo de vida. Mas espera aí, não confunde romance histórico com romance de época. Por mais que histórias de romance de época pareçam querer recuperar algum estilo de vida do passado, o principal objetivo desse gênero não é contar algum fato histórico. Essa é a grande diferença entre esses dois gêneros e isso leva a gente para o ponto de número 3. Esse ponto é um complemento do ponto número 1. E ele diz que uma obra de ficção histórica precisa ter o foco em relatar algum período histórico ou fato histórico. E esse relato pode ser feito através da perspectiva do personagem que foi importante para a história da humanidade ou não. Pode ser um personagem fictício. Mas o mais importante é, o fato histórico precisa ser a base daquela narrativa. Precisa ser o ponto de partida para construir toda aquela obra. Mais um exemplo para você entender tudinho e tudo ficar claro na sua mente. Em Azincourt do Bernard Cornwell nós temos uma batalha que ela realmente aconteceu durante a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Essa batalha aconteceu mais especificamente em 1415. Ela realmente existiu, ela realmente aconteceu. Então esse é o fato histórico. Mas o autor decide montar essa narrativa, contar esse fato histórico através da perspectiva de um soldado que ele mesmo inventou. Apesar de Nicholas Hook ser um soldado que o Bernard Cornwell inventou para contar essa história pra gente, ele encontra personagens reais e que vai contar um fato real, a Batalha de Azincourt. E o que eu amo demais nesse gênero e nesse livro é que o autor tem toda a liberdade de inventar o seu personagem e ficcionar em cima daquela história sem perder jamais o fato histórico. Tá conseguindo sentir a magia? Luago faz tudo, não é mesmo? Então acho que sua inscrição já podia estar garantida nesse canal. Resolve esse problema, vai. Se inscreve nesse botão aqui de baixo. E o ponto de número 4 pode parecer óbvio pra você, mas ele não é. E é por isso que ele tá aqui. Então lá vai. Uma narrativa de ficção histórica deve se passar em um período anterior em que o autor escreve. Ah, Iago, mas isso é óbvio, porque se chama ficção histórica ou romance histórico. Tem história no nome, então é óbvio que vai ser sobre o passado. Mas isso é para deixar uma coisa muito clara. Uma obra de distopia jamais, nunca, nem que a vaca tussa poderá se encaixar em romance histórico ou ficção histórica. Não importa o quanto aquele cenário que o autor criou se pareça com o nosso presente ou o nosso passado recente. Quando aquela autora ou autor escreveu
aquela história, ele estava descrevendo um futuro. Então não é romance histórico ou ficção histórica. Não importa que o cenário que a Octavia Butler criou nessa duologia seja muito parecido com o nosso presente ou um futuro próximo. Isso aqui é distopia e não ficção histórica. O ponto de número 5 você provavelmente ainda não conhece, então um minutinho da sua atenção aqui, por favor. Obras de romance histórico pós-modernistas têm o objetivo principal de questionar aquilo que foi sempre encarado como verdade absoluta. Por exemplo, o cristianismo educador versus o paganismo violento. Isso sempre foi uma verdade absoluta. E obras pós-modernistas têm o objetivo de questionar isso, falar, realmente o cristianismo é só educador? O paganismo realmente é só violência? O outro exemplo de obra de ficção histórica que eu amo tanto, que eu já falei aqui no canal, é a série The Crown da Netflix. E além de mostrar a vida da Rainha Elizabeth, essa série tem o objetivo de contar muitos fatos históricos que aconteceram nessa longa trajetória dela como rainha. Então cada episódio tem como base de suas narrativas um fato histórico. E agora você está se perguntando, então por que essa série é ficção histórica e não uma biografia? Porque em vários momentos os roteiristas tomam a liberdade de ficcionar em cima daquilo que não há comprovação histórica. O que acontece entre os personagens, brigas, intrigas, falas e até mesmo o posicionamento não são necessariamente verdade. Ali a gente encontra personagens que os roteiristas criaram baseando-se em pessoas reais. Tá um pouco confuso, mas calma que tudo vai ficar claro até o final desse vídeo. Confia em mim. O ponto de número 6 vai falar exatamente sobre isso. A grande diferença entre um romancista histórico e um historiador é que o romancista descreve o que poderia ter acontecido, enquanto o historiador precisa se ater aos fatos, exatamente da forma como acontecem. Um autor de ficção histórica para de se ater somente à realidade e dá espaço para que sua imaginação floresça. Utilizando um exemplo do mesmo autor que eu já comentei aqui neste vídeo, o Bernard Cornwell. Isso aqui não é uma obra de ficção histórica. Sabe por quê? Porque nessa narrativa o autor não vai romancear sobre esta batalha. O que o autor faz aqui é reunir fatos históricos, relatar exatamente o que aconteceu naquela batalha a partir de documentos históricos. Ele não cria falas, ele não cria situações, ele não cria personagens. Esse aqui é um livro de não ficção. A diferença ficou bem clara agora pra você? Eu espero que sim. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Você quer ver Bernard Cornwell romanceando em cima da Batalha de Waterloo? A série de Sharpe é uma boa escolha pra você. Eu acho que eu já dei motivo suficiente pra você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, mandar em todos os grupos do Telegram e do WhatsApp, chamar essa galera pra conhecer esse canal que traz conhecimento pra você e deixar o mundo mais inteligente. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. E o ponto de número 7 é um ponto histórico. O primeiro autor que se tem conhecimento de utilizar os artifícios da narrativa de ficção histórica em sua obra é o Walter Scott com o livro Ivan Noé. E aqui no Brasil um autor muito famoso desse gênero é o José de Alencar. Só que falar de mais autores nacionais do gênero de romance histórico, isso só em um próximo vídeo. E é óbvio que existem aquelas obras que ficam numa área meio cinza, em que você se pergunta, isso é romance histórico ou não é? Então, para ficar bem claro, você se pergunta, essa obra tem o objetivo de trazer algum período histórico à tona? A base dessa narrativa é algum fato histórico? Se a resposta for sim, é porque essa obra é ficção histórica. E que eu amo demais nesse gênero e que conquista meu coração é que dá para aprender muita coisa quando você entra em contato com uma obra de ficção histórica. Dá para aprender muito sobre a própria história da humanidade e sobre o comportamento social de uma determinada época e analisar o quanto a gente ainda está repetindo esse comportamento. Quanta coisa mudou e o quanto não mudou. Eu amo demais. E, por exemplo, foi por causa de A Eternidade por um Fio que eu compreendi de forma muito mais clara a Guerra Fria. Nessa trilogia, O Século, do Ken Follett, você entende muitos fatos históricos que ocorreram durante o século XX, de forma que tudo aquilo que você aprende na escola fica muito mais claro e você interioriza de forma muito mais natural. Isso significa que você pode jogar seu professor de história no lixo? É claro que não, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Nunca jogue um professor fora. Você pode substituir um professor pelo outro, mas jamais jogar fora. Enquanto o professor tá ali para te ensinar aquela matéria e te fazer um cidadão melhor, o gênero de ficção histórica vai servir apenas como uma ferramenta para você entender aquilo que o professor já te ensinou. Você tem noção do que é isso? O quão incrível é você ler um livro ou assistir uma série e ficar mais inteligente, ter mais conhecimento? É por isso que eu amo demais esse gênero. E eu espero que você, que ainda não leu nenhum livro de ficção histórica, leia e se apaixone assim como eu sou apaixonado. E se você já leu e ama esse gênero tanto quanto eu amo, me conta aqui nos comentários qual foi o livro que você leu e amou demais. Vamos amar as suas indicações. E só um último recado antes da gente ir embora, que é muito
muito importante você lembrar. Autores não são imparciais na hora de construir a sua história. Então nem tudo que você lê e assiste é verdade absoluta. Lembre sempre de questionar. Esse vídeo não teria existido se não fossem os nossos apoiadores que fazem esse canal acontecer. Então muito obrigado a todos vocês. Para você conhecer a nossa campanha e ver quais metas a gente pretende bater e trazer mais conteúdo aqui para você, é só olhar no box de descrição e clicar no link do Apoia-se. Tem um vídeo aqui do lado também que eu acho que você vai gostar e também lembra de se inscrever nesse canal. Um grande beijo e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!